Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma produção pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa presença do Dr. Silvio Luiz Maciel, que é advogado e professor titular da cadeira de Direito Constitucional para os alunos do primeiro ano do curso de Direito e também da cadeira de Direito Penal para os alunos do quinto ano aqui do curso de Direito da Uniara. Nós vamos conversar com o professor Silvio sobre as últimas mudanças no Código de Processo Penal brasileiro. Professor Silvio, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. Eu começo perguntando para o senhor o seguinte, aquele julgamento que existia quando o réu era condenado a mais de 20 anos, um julgamento automático chamado protesto por novo júri, que tinha toda uma crítica da sociedade, hoje isso não existe mais. Essa reforma, então, aboliu esse julgamento. Foi isso mesmo que aconteceu? Realmente. Havia, dentre os recursos previstos no Código de Processo Penal, havia um recurso que era específico para os casos do júri, que se chamava protesto por novo júri. Esse recurso era automático, significava dizer, se o réu fosse condenado a mais de 20 anos, ou a 20 anos ou mais, por um único crime, ele automaticamente tinha direito ao protesto por novo júri, ou seja, a um novo julgamento. Independentemente do motivo. Independente de qualquer outro pressuposto recursal. O pressuposto recursal era a quantidade da pena apenas. Condenado a 20 anos ou 20 anos e um dia acima, automaticamente bastava o advogado dele fazer o recurso, peticionando, pedindo um novo julgamento, e ele já tinha direito a esse novo recurso. Veja, era por um único crime. Se as penas somadas de dois crimes, por exemplo, ultrapassassem 20 anos, não teria esse direito. Mas isoladamente não ultrapassasse 20 anos, não. Não teria direito. Então, alguns juízes, por exemplo, poderiam, num caso, condenar o réu a 19 anos num crime e 19 anos no outro. Daria uma pena de 38 anos. Sujeito que matou duas pessoas. Duas pessoas, 19 anos para cada homicídio. Mas como para um crime a pena não foi igual ou superior a 20 anos, não havia esse recurso. Esse recurso foi uma das alterações que houve na reforma do Código de Processo Penal. Dentre várias alterações que houve, essa foi uma das mais comentadas, inclusive, pela mídia. E a sociedade aplaudiu essa mudança, né, doutor Silvio? Porque, na verdade, o sujeito recorrer, só por conta da pena, era um sistema até meio que protelatório, né? Imagina quando o réu estava solto e o processo se arrastando. Então, eu acho que essa medida foi vista com bons olhos. O senhor não pensa assim também? Na verdade, a Constituição diz que os jurados são soberanos em suas decisões. Então, se os jurados condenaram, não havia motivo para existir um novo recurso se não fosse apontado algum erro dos jurados, alguma nulidade no julgamento, enfim. Provocar um novo julgamento simplesmente por conta da dosagem da pena parecia a medida mais adequada, a não ser que houvesse algum erro da decisão dos jurados, que a decisão fosse manifestamente contrária à prova dos autos, ou que houvesse alguma nulidade, mas isso continua cabendo, para essas hipóteses, continua sendo possível o recurso, que não cabe mais, não é mais cabível o recurso simplesmente por conta da fixação da pena igual ou superior a 20 anos. Mas entre os processualistas a questão não é tão pacífica assim, professor. Por exemplo, uma discussão muito acirrada é se o protesto por novo júri continua ou não sendo aplicado a quem cometeu o crime antes da revogação do recurso. Certo. Uma parcela significativa da jurisprudência, da doutrina, por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes, que esteve aqui dando entrevista, entende que o protesto por novo júri continua se aplicando a quem cometeu o crime antes da revogação do recurso. Que seria uma norma benéfica, talvez. Porque seria a revogação seria uma norma maléfica, então ela não pode retroagir para prejudicar o acusado. E tem até quem entenda, o professor Tourinho, nosso aqui da casa, entende que a abolição do recurso é inconstitucional, porque ele se insere dentro da plenitude de defesa do júri. Então, a partir do momento que você acaba com o recurso tipicamente do júri, a defesa deixa de ser plena. Entendo. Ela não é mais plena, ela é apenas uma ampla defesa. Então, por isso, essa abolição do recurso do protesto por novo júri ofenderia a plenitude de defesa, que é uma cláusula pétrea da Constituição que não pode ser alterada. Só pelo constituinte originário. Tem até essa discussão. Eu acho que a tendência dos tribunais é jamais declarar inconstitucionalidade
da revogação do protesto por novo júri. Talvez aceitar para casos antigos, Talvez aceitar para casos antigos e ainda assim será, eu acho, a corrente minoritária, porque vejam, é vontade do Poder Legislativo, né? E nós entramos até numa questão de conflito de poderes. O Poder Legislativo entendeu que esse recurso não se justifica mais, ele não se justifica mais. Professor Silvio, e outras mudanças que o senhor poderia apontar dentro dessa reforma do processo penal? Uma mudança significativa foi a questão das provas ilícitas. A Constituição de 88 diz que não são admitidas no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Por exemplo, uma confissão obtida por tortura, uma busca e apreensão, o encontro de um produto de crime feito por uma busca domiciliar sem ordem judicial. Vejam, nesses casos o crime existiu, o crime houve, mas a forma pela qual o crime foi provado foi mediante tortura, foi mediante violação de domicílio. Então, nesses casos, essa prova não vale. E o juiz não pode deixar essa prova no processo. A Constituição diz que essas provas são inadmissíveis, não é? Só que a Constituição diz que as provas são inadmissíveis, mas o Código de Processo Penal não tratava das provas ilícitas. Porque o Código de Processo Penal é um código muito antigo, o nosso código. Ele é de 1941 e a nossa Constituição é de 88. Então, coube a jurisprudência, especialmente a jurisprudência do Supremo e do STJ, dos dois mais altos tribunais do país, criar toda uma jurisprudência sobre provas ilícitas, não é? Agora o Código regula. O Código agora é bem claro em dizer, o Código de Processo Penal em dizer que não se admite provas ilícitas no processo penal. O que significa não se admitir? A prova deve ser desentranhada do processo. A prova deve ser retirada do processo. Ignorada. Ela não pode simplesmente ficar nos autos. É o sistema americano do exclusionary rule, não é? Do direito americano, a regra da exclusão. Porque em alguns sistemas, professor Galhardo, a prova ilícita fica nos autos. De alguma maneira pode influenciar, né? E ao final o juiz declara ela nula. Mas o juiz todo o tempo está tendo contato com aquela prova, está vendo aquela prova. De alguma forma pode influenciar. O nosso sistema adotado pela Constituição, que é o sistema americano, é o sistema da inadmissibilidade das provas ilícitas. Ou seja, a prova não pode ser juntada. E se foi, deve ser excluída do processo. Alguém deve estar perguntando, mas se o juiz já viu, ele não pode julgar com base naquela prova? Não pode, porque o que não está no processo não está no mundo. Se a prova foi excluída do processo, o juiz não pode utilizar como fundamento da sua sentença, o juiz não pode mencionar na sua sentença aquela prova. Uma vez que ela foi excluída do processo e destruída, agora prevê a lei prevê que ela seja destruída depois de preclusa a questão, ela não existe. E ela não existindo, o juiz não pode fundamentar. Ah, mas o juiz não estará influenciado psicologicamente com isso? Estará. Tanto que os redatores desse projeto de reforma do Código de Processo Penal, professor Ada, o professor Antônio Magalhães Gomes Filho, o professor Antônio Escarantes Fernandes, o professor Luiz Flávio Gomes, eles colocaram um dispositivo que dizia assim: o juiz que tomar contato com a prova fica impedido de julgar o processo. Tem que ser afastado. Fica impedido, deve ser afastado. Mas isso não passou, né? Isso foi vetado pelo presidente da República. Portanto, o juiz que toma contato com a prova hoje, ele pode julgar o processo. Mas veja, ele pode julgar, mas ele não pode levar em conta utilizar na sentença dele aquela prova. E mais, se houver recurso, e provavelmente haverá, ou da acusação da defesa, o tribunal que julgará o recurso não terá contato com essa prova, porque a prova já foi excluída pelo juiz do processo. Quer dizer, pode até influenciar o juiz, mas certamente jamais influenciará o tribunal. Então foi uma boa reforma. Doutor Silvio, outra questão também, o juiz pode julgar de pronto o processo com as provas do inquérito, sem produzir essas provas no fórum, lá no contraditório, ou até mesmo se ele tem ali algumas informações que já permitem absolver o réu de pronto. Essa também foi uma mudança. Como é que funciona isso? Antes do processo, nós temos o inquérito policial via de regra, não é? O inquérito é uma fase em que a polícia colhe provas para que o Ministério Público possa processar criminalmente a pessoa, não é? Nesta fase do inquérito, como ainda não há processo, não há acusação formalizada, não existe o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não existe o direito do investigado contraditar essas provas, fazer uma ampla defesa. Portanto, o juiz não pode depois condenar alguém com base em provas que foram produzidas exclusivamente na fase policial. Essas provas devem ser todas repetidas na presença de um juiz, do advogado, do defensor e do acusador.
e submetidas ao contraditório e ampla defesa. Só aí, então, é que essas provas se tornam provas legítimas para condenar ou para absolver. A jurisprudência já dizia isso, que o juiz não pode condenar com provas que foram produzidas apenas na fase do inquérito. E por que não? Simplesmente porque essas provas não foram submetidas ao contraditório, ampla defesa, e principalmente porque não foram produzidas na presença do juiz que vai julgar. Agora, o Código é expresso em dizer isso, que o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente em provas produzidas na fase do inquérito. Ele pode fundamentar a sua decisão em provas do inquérito não repetível, por exemplo. Um exame de corpo de delito. Um laudo. O laudo do local do crime. Não tem como ser feito novamente o exame do local do crime na fase do processo. Porque o local do crime não ficará ali, o cadáver não ficará ali até o julgamento. Então essa prova não é repetível. Então o juiz pode, com base nesta prova, fundamentar a sua sentença. Mas mesmo assim, com essa prova e com outras provas do processo. Entendo. E mais, mesmo esse laudo que foi feito na fase policial, ele está sujeito a um contraditório que a gente chama de contraditório posterior, contraditório diferido, postergado. Por exemplo, no laudo de drogas, foi feito o laudo de drogas na fase da polícia. Nada impede que o advogado, na fase do processo, uma contraprova, alega a imprestabilidade desse laudo. Hoje, inclusive, a reforma também criou a possibilidade de nomear assistente técnico. Nomeia um perito particular. Um perito particular, que não existia isso no processo penal, foi incluído pela reforma. E a outra grande novidade é a que o senhor se referiu, a da possibilidade do juiz julgar o processo antecipadamente. Antes da reforma, nós tínhamos que percorrer todo o caminho procedimental, todas as fases do processo, até sentença. Suponhamos um caso absurdo, que a vítima chegasse na audiência e disse, ou o réu, suponhamos um julgamento de homicídio, o juiz estava interrogando o réu e de repente a vítima, a suposta vítima, entra na sala de audiência e diz, olha, ele não me matou, eu viajei e agora voltei. Quer dizer, o juiz teria que seguir o processo. Até o final. Cumprir todas aquelas etapas até julgar. Agora não. Agora, se o juiz verificar uma causa excludente de ilicitude evidente, se verificar que não há crime, se verificar que a acusação é descabida, se verificar que houve a prescrição, ele já pode proferir uma sentença de absolvição sumária, ou seja, julgar o processo no estado em que ele fazer audiência, está. né? Isso é economia processual. Sem dúvida. Isso é celeridade processual. E sobra mais tempo para outros casos. Isso atende às exigências constitucionais hoje de celeridade, de economia processual, porque a celeridade e a economia processual são princípios que devem ser efetivados cada vez mais, porque resolve um dos problemas mais sérios do Poder Judiciário, que é a morosidade. Sem dúvida. Morosidade que não deve ser debitada apenas ao Poder Judiciário. A morosidade é produzida pela sociedade, pelo próprio Estado, que leva ao Poder Judiciário um número invencível de processos. Sem dúvida. Os juízes se veem com 15, 20 mil processos para julgar, que é um número invencível. A própria questão processual também. Questão processual, então, a lei, todas as reformas processuais hoje, professor Galhardo, tanto no processo civil quanto no processo penal, tem como um dos objetivos principais enxugar, encurtar, acelerar o processo. Sem exageros, não pode ocorrer exageros. Ou seja, a necessidade de se acelerar o processo não pode se dar violando direitos fundamentais. Garantia da suprimindo defesa. Direitos de defesa, direito de contraditório, isso não pode. Claro. Mas desde que seja feita uma alteração que garanta a celeridade e ao mesmo tempo respeite os direitos da pessoa, das partes do processo, isso é o ideal de justiça que nós precisamos. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. No programa de hoje, nós estamos recebendo a ilustre presença de um brilhante professor desta casa, que é o professor Dr. Silvio Luiz Maciel. O professor Silvio é titular da cadeira de Constitucional do primeiro ano e titular da cadeira de Direito Penal do quinto ano, e estamos falando sobre reformas do processo penal. Professor Silvio, o senhor falou no primeiro bloco sobre a questão de celeridade processual, de trazer mais rapidez nos julgamentos, e uma outra medida também recente agora dessa reforma do Código de Processo Penal foi fazer uma audiência só. Não é mais aquele número enorme de audiências, uma audiência para interrogar, uma audiência para ouvir testemunho de defesa, uma audiência para ouvir testemunho de acusação, ou ouvir perito, etc. É tudo numa audiência única, é isso mesmo? Exatamente, professor. Dentro dessa proposta de acelerar o processo sem violar, sem suprimir direitos das partes, a reforma do Código de Processo Penal acabou com aquelas fases quebradas do processo. Por exemplo, o réu processado por furto. Havia uma audiência só para o interrogatório dele, depois abria-se prazo para o advogado oferecer uma defesa prévia, depois havia uma audiência de testemunhas de acusação que poderia ensejar uma continuidade em outro dia para oitiva de testemunhas de defesa, depois abria-se prazo para o advogado requerer alguma diligência, para o promotor requerer alguma diligência, para o advogado, aí cada um fazia as suas alegações finais por escrito, e aí a sentença. A lei agora prevê tudo mais ou menos de forma concentrada. Não sendo o caso de absolvição sumária, como me referi na aula passada, o juiz já faz uma audiência una e concentrada. Nessa audiência ele interrogará o réu, ouvirá as partes. Os advogados apresentarão debates. Em vez de apresentar alegações por escrito, eles apresentam debates. Salvo quando o caso for complexo, o juiz pode dar o prazo de 5 dias para apresentação de memoriais por escrito. Mas se for um caso simples, um furto com uma testemunha, o réu confessando, faz na hora. Não teve nada, um furto de pequeno valor, o promotor já sustenta a acusação ali em 20 minutos, a defesa já sustenta, e o juiz, se quiser, já pode dar sentença ali, ou dar sentença depois no gabinete dele. Mas veja, não tem que abrir prazo, intimar, o advogado tinha 3 dias, aí o promotor tinha 3 dias, depois o advogado tinha 3 dias. Isso tudo envolve intimação, movimentação do processo. O escrevente precisa fazer o conclusos ao juiz, o juiz dá um despacho para intimar, o escrevente publica a intimação no Diário Oficial, certifica que intimou, o advogado vai buscar os autos no processo, o escrevente tem que certificar que entregou o processo ao advogado. Quer dizer, 6 movimentações, 7 processuais para um ato que hoje pode ser reduzido a 10, 15 minutos de debates. Claro que se for um processo complexo, grave, com várias testemunhas, o advogado não tem nem condições de falar em audiência, nem o promotor e muito menos o juiz de julgar. Então aí abre o prazo normal, não é? Então agora é tudo numa audiência só, que é chamada de audiência de instrução e julgamento. Instrução e julgamento por quê? Porque nessa audiência terá instrução probatória, terá produção de provas e, ao mesmo tempo, julgamento se o juiz proferir a sentença. Ah, mas se a parte precisar requerer alguma diligência, requer nessa audiência, então aí o juiz suspende a audiência, que seria aquela antiga fase de diligências do processo anterior. O juiz suspende o processo, cumpre essa diligência, abre o prazo de 5 dias para cada uma das partes se manifestar e dá a sentença. Se a parte na audiência disser que precisa de alguma coisa. Antes o prazo era automático. Entendi. Você quer requerer alguma coisa? E muitas vezes ninguém pedia nada. Geralmente, nada a requerer. Nada a requerer. Ia para a defesa, nada a requerer. Isso já levava um mês, mais ou menos. Entre tramitação, entre publicação, entre prazo, levava um mês. Agora não, vai para a audiência. Se na audiência o advogado falar, não, mas eu quero que espeça um ofício para a Secretaria da Fazenda Pública para saber se isso aqui é verdade ou não. Se o juiz vê que aquele requerimento é relevante, que não dá para julgar o processo sem aquele requerimento, ele suspende, cumpre esse ofício e assim que vier o ofício ele abre para as partes fazer as suas alegações e julga. Entendo. Agora, professor Silvio, eu não poderia me furtar aqui de aproveitar a presença do senhor
nós estamos falando sobre a reforma do processo penal, mas eu gostaria de conversar sobre a questão dessa súmula do Supremo, a questão das algemas, né? Afinal, pode algemar, não pode algemar, a regra é algemar, a regra é não algemar, o que diz a súmula? Como é que o senhor interpretou essa decisão do Supremo? Na verdade, essa decisão do Supremo foi mais do que um ato jurídico, foi um ato político. Eu digo político no bom sentido. Foi uma súmula educativa, porque, na verdade, o Supremo disse o que o Código de Processo Penal já diz desde 41. O Código de Processo Penal diz que o uso da força, desde que necessário. Desde que necessário, e a doutrina interpretou-se desde que necessário. Desde que necessário, ou seja, desde que haja resistência à prisão, ou desde que o preso esteja comprometendo a vida dele, a integridade física dele ou de pessoas. Então, o Código de Processo Penal já permite o emprego da força, quando necessário. E a algema é o emprego da força. Então, pelo Código de Processo Penal, quando é possível o uso da algema? Quando é necessário. E quando é necessário? Quando o acusado está agredindo os executores da prisão, está resistindo à prisão, ou quando ele está colocando em risco a vida dele, a integridade física dele ou de terceiros. Só que isso não estava sendo respeitado no Brasil. A algema virou um símbolo de espetáculo, não é um símbolo de força da polícia. Algemava-se pessoas que estavam rodeadas, aladeadas de 50 policiais armados. Quer dizer, não havia a mínima necessidade de se algemar. O Supremo, então, como caráter educativo, disse, olha, pode algemar desde que haja necessidade. Se houver necessidade, tem que fundamentar. Se algemar desnecessariamente, a prisão é nula, o Estado pode ser obrigado a indenizar por danos morais. E o funcionário pode ser responsabilizado administrativa e criminalmente por abuso de autoridade. Esse é o resumo da súmula. E essa súmula é vinculante, o que significa? Todos têm de cumpri-la. Se não cumpri-la, cabe uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal para que ela seja cumprida imediatamente. Ou seja, se alguém não cumprir essa súmula, a parte prejudicada não precisa percorrer todos os tribunais até chegar ao Supremo. Já pode fazer uma reclamação diretamente ao Supremo, um recurso de reclamação, e o próprio Supremo determina que a súmula seja cumprida. Então essa súmula, na verdade, ela veio apenas educar e dizer para as autoridades, olha, cumpram o que está no Código de Processo Penal. E não abusem. Bem, o nosso programa chega ao final. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Dr. Silvio Luiz Maciel aqui, que falou sobre as reformas do Código de Processo Penal. Professor Silvio, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite, um abraço a todos e até um próximo encontro. Mais uma vez agradecemos ao professor Silvio e a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.